Bom, boa noite novamente, então, né? Vou iniciar agora aqui a gravação da aula. E a ideia de hoje é a gente conversar um pouquinho sobre as respostas lá que foram dadas em relação ao capítulo 1, tá? Gostei, acho que o pessoal está entrando no espírito. A maioria das respostas ali foram bem producentes, né? Lembrando que quando a gente se fala de gestão, normalmente não são respostas exatas, né? São perspectivas e com embasamento. Então, vai depender do fator, vai depender da motivação, vai depender da experiência do indivíduo, mas claro que tem uma diferença entre você responder aleatoriamente e com embasamento, foi o que a maioria fez ali. E aí, a partir disso, a gente vai conversar um pouquinho sobre o capítulo 2, vou trazer umas perspectivas aqui para vocês, para a gente dar andamento, tá? E vocês viram que eu postei ali uma investigação preliminar em PDF, né, que daí a gente vai conversar um pouco também, que nada mais é a questão de vocês começarem cada um a se apegar a uma doença, um termo estranho, né? Se apegar à doença, no sentido de que vai ser a nossa segunda avaliação, vai ser um seminário, onde cada um vai falar um pouco sobre uma doença específica, e ali eu fiz aleatoriamente, tá, pessoal? Eu fui pegando algumas doenças infecciosas e outras não infecciosas e fui colocando ali para vocês irem, ao longo do tempo, já investigando sobre isso. Deixa eu ver o que a Glaucia colocou. Professor, quando você pede a referência, pode-se colocar embaixo o autor. Ô, Glaucia, quando é atividade assim normal, é só para evidenciar que não foi você que escreveu, entendeu? Então, não precisa ser a referência BNT, bem certinho, corretinho, quando for atividade, tá? É mais no sentido que eu consiga saber, assim, isso aqui é uma opinião da Glaucia, foi o posicionamento dela, ou ela está pegando isso de outro autor, tá? Essa é a questão da referência nas atividades, assim. Porque às vezes a pessoa coloca ali, eu penso que ela que está escrevendo, eu jogo lá no Google e ela tirou de outro lugar, né? Acho que é mais nesse sentido. E aí, quando for um trabalho, alguma coisa que vocês vão fazer mais para frente, né, mais sério, aí sim as referências no formato válido, né? Caroline tá ali. Vai falar dos três, tá, Caroline? Isso aí a gente vai conversar depois. Tá bom? Tranquilo? Então, vamos começar aqui, vou abrir a apresentação, a gente vai falar um pouquinho, e eu quero a participação de vocês, tá, pessoal? Liguem o áudio aí, vamos interagir, assim, a interação, ela fica melhor, até para mim que estou aqui do outro lado. Vou abrir aqui primeiro, e a gente vai conversando. Abriu aí, gente? Tá aparecendo? Tá aparecendo. Então tá. Então a gente vai começar, né? A ideia inicial é rever aquelas questões e uma reflexão básica, então, sobre o que elas pediam. Então, uma das questões, ou a primeira questão, ela fazia o seguinte questionamento. De que outras maneiras poderia ser estudado o papel do abastecimento de água na causalidade das mortes por cólera, tá? Aqui é uma questão ampla porque existem várias perspectivas. Eu achei muito legal que o pessoal colocou pensando na atualidade, né? A questão de fazer um exame biológico, né? A questão de fazer uma analogia com exames, com microbiologia, com outras questões. E aí, justamente, alguns que eu respondi lá esse é o ponto principal e talvez o ponto mais interessante do trabalho de Snow nesse sentido, porque justamente naquela época a teoria microbiológica não era evidência científica, não se tinha descoberto de forma integral ainda o micro-organismo como responsável pelo patógeno, né? Então, aí que vem a questão justamente do que é fascinante nessa investigação que ele fez, que é descobrir que estava na água. Quando a gente já sabe que está na água, fica mais fácil. Mas imaginem, né? Imaginem assim, o investigador com uma prancheta na mão falando, tem uma doença que está matando muita gente na cidade. Descobre de onde que ela vem. Ele vai precisar elaborar um questionário, ele vai ter que achar a causalidade dessa doença, ele vai ter que fazer todo um processo investigativo, né? E aí que vem a questão da água, da bomba d'água, que depois é desativada e tudo mais, são causas posteriores. Eu acho que o fascínio de tudo isso é justamente entender que ele descobriu a causa da doença sem descobrir o patógeno ali existente, tá? Porque na época, via de regra, a teoria miasmática dizia o quê? Que vem da podridão, que vem de ventos fétidos, que vem de uma questão de coisas esse problema. E aí, quando se trata especificamente do abastecimento através da água, alguém lembra o que respondeu, quer colocar aqui, gente? Fica à vontade, tá? Quem quer comentar alguma coisa dessa? Ninguém? Vamos lá.
Quando um começa, os outros começam a falar, os outros falam também. Vamos lá. Eu coloquei dos sintomas que as pessoas apresentavam após a ingestão da água. O questionário investigativo, ele vai justamente nesse sentido, né, de fazer essa investigação, quais eram os sintomas de quem tomava água. Legal, eu lembro que mais de uma pessoa colocou essa relação dos sintomas, né? Então, veja como é abrangente essa perspectiva, né? Até porque... Também a quantidade de pessoas que ficavam doentes após tomar aquela água. Ótimo. Isso também, né? Ó, 2 levantamentos, tá vendo? Ó, por analogia, a gente já vai vendo, quais eram os sintomas relacionados ao consumo de água, a quantidade de indivíduos que adoeciam após o consumo daquela água, né? Já são 2 fatores, já são 2 hipóteses aí que a gente cria. Então, várias são a ideia é justamente essa, entender que existem várias questões a serem abordadas e qual que é o método que eu sigo, né? Se hoje, com a questão da microbiologia, ainda é difícil, imagina numa época que isso não era nem presente. Né? Então, é justamente essa reflexão a ser feita, assim, o quão fascinante foi esse tipo de descoberta, tá? E aí, pessoal, só para a gente finalizar, vale lembrar que o método utilizado foi o encerramento do funcionamento da bomba, né? Mas, como o problema estava na água, a bomba era só o final desse processo, né? Essa água era captada num rio, lá no rio Tâmisa, o rio estava contaminado. Então, tem toda uma questão que é sempre mais ampla do que parece, tá? Então, acho que esse que é interessante aqui. E aí, né, se alguém um dia pesquisar na internet e achar, e vai achar, também tem esse aqui, ó, tá? O mapa fantasma, a história de Jon Snow ali, a descoberta dessa doença aí da cólera em relação a Londres. Também tem na internet aí. Então, basicamente isso, tá, pessoal? Legal, essa aqui ela é bem abrangente, é mais uma reflexão que vocês têm a fazer. E aí a gente chega na segunda questão, que faz uma pergunta, que conclusões podem ser tiradas da figura 1.2, né? Então, é uma questão que eu também deixei bem aberto, para a gente ir observando como interpretar dados através dos gráficos que são apresentados, né? E aí, legal, muita gente fez análise bem profunda, outros mais incisivas e menores, mais com entendimento do que a figura representa, né? Mas eu acho que, basicamente, pessoal, a gente sempre entender essa relação de XY aqui, né? O que esse gráfico está informando aqui? Então, basicamente, entender a legenda, né? Por exemplo, nesse caso aqui, percentual de sobreviventes a partir dos 35 anos de idade. Então, essa é a informação que está aqui. Qual que é o percentual dos sobreviventes acima de 35 anos de idade? Então, 20%, 40%, 60%, 80% e 100%. Né? Essa é a informação que está aqui. E a outra vertente é a idade em anos, né? Então, a gente tem 40 anos, 50, 60, 70, 80, 90 e 100. Então, essas são as 2 informações básicas, e a partir delas a gente consegue retirar as informações subsequentes. O título também é importante, né? O título dessa análise gráfica é o quê? Através de médicos nascidos entre 1900 e 1930, né? E quais são os percentuais de sobreviventes por década. Então, essa é a informação que a gente precisa retirar daqui. E aí a gente tem 2 linhas, 2 traçados, né? Um que trata de fumantes e outro que trata de não fumantes. Então, a interpretação vem daqui. Qual é o primeiro dado que é apresentado? É aos 50 anos aqui, ó. Aos 50 anos de idade, a gente tem um percentual de sobreviventes de não fumantes de 97%, tá aqui, ó. E de fumantes, 94%. Essa é a primeira informação que a gente consegue colher, que aos 50 anos de idade, o percentual de sobreviventes acima dos 35 anos de idade é de 97% para quem não fuma e de 94% para quem fuma. Essa informação, se vocês forem pensar na quantidade de causas e na quantidade de fatores que podem ser evidenciados nesses 3% de diferença, a gente não consegue afirmar muita coisa, né? Porque é um dado muito próximo. Pensa, 97 para 94 de 100 é uma diferença básica. A gente pode ter erro de estatística, pode ter várias questões aí apresentadas. Mas a continuidade desse estudo é o que vai tornando a questão interessante, né? Por quê? Porque aos 60 anos de idade a gente já tem mais informações, ó. Aos 60 anos de idade, o percentual de sobreviventes a partir dos 35 anos, ele vai para 91% para quem não fuma e 81% para quem fuma. Então, a gente já tem uma diferença mais ampla aqui, ó, de 10%.
E aí a gente chega nos 70 anos de idade. Nos 70 anos de idade já é drástica a situação, ó. Nos 70 anos de idade, os não fumantes têm um percentual de vida, de sobrevida de 81% ainda, ó. É como se a cada 100 pessoas, 81 ainda estivessem vivas. Já para os fumantes, de 100 pessoas, 58 estão vivas. Então, por mais que existam outros fatores determinantes, e lá na frente a gente vai ver viés, vai ver várias informações que podem prejudicar essa análise, a gente já tem uma discrepância muito grande aqui, ó, né? De 81 para 58, já é muito grande. E aí vem o grande choque, que vem a interpretação do que está aqui, que a maioria colocou de forma correta também, que aos 80 anos e nos 70 anos a gente chega no mesmo limite de percentual de sobrevida, 58 e 59, né? É 1% de diferença aqui, ó. 58 para 59, de fumantes e não fumantes. Mas qual que é o grande problema e qual que é a grande diferença de chegar nesse mesmo percentual aí? O que a informação diz? Qual que é o intervalo de tempo que fumantes e não fumantes atingiram a mesma sobrevida? Vamos lá, alguém responde. Opa, não entendi a pergunta. Olha só. Os fumantes chegaram em 58% de sobrevida aos 70 anos de idade, né? Tá aqui, ó. Parece que 40 anos ali, né? 40 anos para baixo. Não, só, vamos lá. Ó, 60%, desculpa. 58 é o percentual de sobrevida aos 70 anos de idade para quem fuma. Tá aqui, ó. Para quem fuma, 70 anos de idade, chegou aos 58%. Significa o quê? De a cada 100 indivíduos, 58 ainda permanecem em vida, né? Permanecem vivos aos 70 anos de idade porque fumam, os que fumam. Esses mesmos 58% de indivíduos que não fumam, com quantos anos eles chegam nessa mesma faixa aqui? 80 anos. Com 80 anos, né? Então, a gente está entendendo o que é essa figura? Que as mesmas pessoas que chegariam aos 70 anos, somente 70 anos fumando, chegam a 80 anos não fumando. E aí a gente tem uma diferença drástica aqui. A gente tem a questão de que quem não fuma sobrevive 10 anos a mais do que quem fuma. Tá? Aí tu consegue já ter uma base comprobatória de que é alarmante essa informação. É uma informação que diz o quê? Ó, de cada 100 pessoas, as 60 que sobrevivem, as que fumam e não fumam, tem uma diferença de 10 anos de sobrevida. Então, a pessoa que não fuma vai viver até 80 anos e a pessoa que fuma vai viver até os 70 anos. Essa média aqui dos 60% que ainda estão vivos, né? 58% e 59% no caso. Tá? Pessoal, eu coloquei esse gráfico porque ele tem várias variáveis aqui já envolvidas, então é para a gente ir entendendo aos poucos, tá? Quem ainda tem dificuldade de entender não tem problema, mas comece a observar sempre essas relações, né? O que essa parte do gráfico está dizendo e o que a vertente aqui está dizendo para tentar entender o que está disposto aqui. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Eu vi que Assim, professor. Diga, desculpa. Aqui, ali tem que ver a ocasião, né? A época dos anos 30 era moda fumar, né? Hoje em dia não é. Hoje em dia existe conscientização contra o tabagismo nas empresas. Eu fui uma pessoa que fumei até 20 anos e consegui largar porque entrei num plano da empresa anti-tabagismo, assisti palestra e me conscientizei. Só que naquela época não existia isso. Era modismo, né? Fumar e tudo mais, né? Então... Não, é um acréscimo importante, porque assim, ó, é justamente isso, né? O cenário é de 1900 a 1930. Se a gente for fazer uma investigação atual, a gente vai ter que ver como que tá esses níveis de deslocamento, né? Entre fumantes e não fumantes. Por quê? Porque outros fatores relacionados aumentaram. A nossa expectativa de vida, alguns indicadores de saúde, né? Socioeconômicos. Então, tudo isso vai fazer essas alterações aqui. Então, é bem isso aí. Foi a Glaucia que falou, acho que foi, né? Isso, a mesma coisa acontece, eu acredito, com a cafeína, porque hoje em dia café é uma moda em tudo quanto é empresa. As pessoas acham bonito ir lá tomar café. Só que o café em excesso também ele faz mal. Faz mal terrível à saúde, né? Não fala isso, Glaucia. É verdade. É verdade. Sei porque eu também já me viciei em café, agora tô conseguindo me controlar, mas tudo em excesso pode fazer mal, né?
A Tony colocou ali, ó. Eu tô brincando, tá, Glaucia? Porque eu tomo café o dia inteiro, tá? E eu sei o quanto ele faz mal, mas eu ainda não larguei esse vício aí. Pelo menos eu tô tomando preto, já é um consolo, não é com leite que faz mais mal ainda para mim. Mas isso depende de quanto tempo a pessoa fumou, né? Tony, esse gráfico aqui, ele é uma representação final de um estudo, tá? Aí que vem a questão da ciência. Lá na pesquisa, nesse acompanhamento que foi feito, lá na metodologia vai estar dizendo o que foi acompanhado, tá? Então, aqui eles separam em fumantes e não fumantes. Não sei se esse estudo da época, ele acompanhou a quantidade, né, de cigarro que cada indivíduo consome. Talvez essa divisão poderia ser até em mais de subdivisões, né? Fumante, sei lá, 2, 3 carteiras por dia, e o que fuma eventualmente. Então, são outras classificações que também poderiam ser postas aqui, tá? Isso também traria outros resultados. Beleza, gente? Vamos para a última? Alguém tem mais alguma questão aí? Alguém só falou do café com leite faz mal. Não é, Jéssica, eu fiz uma cirurgia de estômago, tá? Então eu não posso tomar leite, não posso essas coisas, por isso que para mim faz mal. Não sei se para todo mundo faz mal, tá? Para mim faz mal. Deixa eu ver o que mais colocou aqui. Fiquei pensando no... tá, Caroline. Pessoal, não se apeguem aos percentuais ali do SIGA das respostas, tá? Porque essas atividades não são avaliativas. Nas avaliativas vai ter nota. Ali eu coloco ali entre 90 e 100 quando eu vejo que está certo, tá? E eu coloco e vou baixando quando não está mais ou menos e vou colocando lá para baixo e escrevo lá para a pessoa. Sua resposta não tem sentido nenhum. Aí é quando a pessoa leu uma coisa e escreveu outra, tá? Mas é sempre no intuito ali de ajudar vocês, tá? Então, 99 e 100 ali não tem nada a ver, tá? É só para fechar, eu tenho que colocar uma nota ali, senão o SIGA não dá como corrigido. Jéssica, lá depois da atividade, vocês têm que olhar lá, porque eu escrevo, tá? Depois que terminou a atividade, eu corrijo e eu coloco lá umas observações. Quando eu não coloco nada, é porque normalmente tá bom, já tá certo. Mas eu sempre coloco lá, vou corrigindo, eu corrijo uma a uma, tá? Então, é só olhar lá a atividade que vocês vão ver as correções. Então, tá, vamos para a última. A última figura, né, ou a última interpretação gráfica que a gente tem é sobre casos de febre reumática na Dinamarca, que ocorreram no período referido ali, no período que vai de 1860, né, até 1960. Então, ele pega esses 100 anos aí para fazer uma análise. O que vocês enxergam nessa análise, gente? Se aqui a gente não tivesse as informações que estão lá no materiais, é a mesma questão do gráfico anterior. Eu olho aqui primeiro e vejo casos de febre reumática por 100 mil. Então, essa informação é a primeira informação importante. Então, aqui aponta 50 casos a cada 100 mil, 100 casos a cada 100 mil, 150 casos a cada 100 mil e 200 casos a cada 100 mil. Então, a escala está em 200, porque justamente quando eles fizeram o levantamento à época, 62, né, um pouquinho para frente de 60, eles tinham lá uma relação de 200 casos a cada 100 mil habitantes. Isso declinou em 1970 e alguma coisa, né, não é bem em 70, é um pouquinho mais para frente. Teve um acréscimo, ele basicamente se manteve estável até 1910, 1905, por aqui. E depois ele tem um declínio vertiginoso, né? E a pergunta vem justamente nesse sentido. Como explicar isso, né? Por que isso pode ter acontecido? Quais são os fatores? E essa é a questão da pergunta, que vocês já irem pensando. O que poderia ter acontecido na Dinamarca nesse período ali, depois de 1900 até 1960, que fez com que declinasse esses casos de febre reumática? E aí cada um colocou lá o que leu, algumas questões. Alguém quer colocar a sua resposta? Fique à vontade. Professor, olha, essa questão foi complicada, hein? Porque no texto ele já explica que devido aos fatores socioeconômicos da situação da Dinamarca ser um país desenvolvido. Isso aí a gente entendia. Só que eu não coloquei isso na minha resposta porque não dava para explicar como isso se desenvolveu, sabe? Eu fui até procurar na internet, eu fui ver questão de febre reumática na internet, aí todas falavam isso, que é uma doença de país pobre e tal. Eu fiquei, mas como que a riqueza do país interfere? É porque as pessoas moram agrupadas em alguns lugares ou não? Ou é porque
não tem acesso ao sistema de saúde. Aí foi complicado, porque no texto apenas não tinha informação suficiente para dar uma resposta mais elaborada. Aí eu Mas fiquei meio chateada. quem que tá falando? É a Carol. Ô, Carol, desculpa, é que tá fechado aqui, eu já não ouvi tua voz, como sendo sua. Viu? Mas a questão é justamente essa, tá? Se vocês pegarem a leitura do material um pouco mais para baixo, quando ele fala em levantamento dessas informações, aí que vem a questão da análise clínica como medicina e da análise epidemiológica como um todo, de grupo, tá? Porque, assim, ó, se eu não consigo responder especificamente qual foi o agente causador desse declínio, eu consigo comparar esse declínio com outras variáveis e tentar entender o que aconteceu na Dinamarca nesse período, entendeu? A mesma coisa com a bomba d'água de Snow lá. Tu não conseguia saber qual era o fator específico que estava ocasionando aquilo. Mas, através com outras comparativas, você consegue acompanhar uma correlação, né? Quais foram as outras variáveis que acompanharam essa relação na febre da Dinamarca? E aí, quem está falando? É a Gláucia. Mas ele diz lá no texto, bem escondidinho, mas ele diz que o Streptococcus, né, que é o responsável por a transmissão dessa doença. E o que é através da boca que sai, né, as gotículas, Streptococcus, e que nos infecta. E daí, basta a gente fazer a seguinte relação. Quando uma população ela evolui, que ela passa a não colocar todo mundo dentro do ônibus para ir trabalhar, que nem é aqui em Joinville, pelo menos era, que as pessoas iam tudo empilhada, como é em qualquer cidade do país, que isso é um crime em relação ao poder público, de deixar as pessoas na situação, a culpa não é do SUS, entende? De deixar as pessoas apinhadas dentro do ônibus, tudo se cuspindo ali e transmitindo um monte de doença. Quando melhora o desenvolvimento na economia, que as pessoas podem andar, ter mais saúde, ter condições de comprar um carro, né, ou ter condições de melhorar a expectativa de vida delas, de trabalho, elas não andam mais apinhadas, elas não andam mais se aglomerando, elas têm condições de comprar uma casa, ter um banheiro para as pessoas usarem, cada um ter o seu quarto, vai ser menos a propagação de streptococcus. Né? Eu penso assim, eu acho que seria o ideal para uma população ter acesso a condições sanitárias, assim, como a gente está agora. Se a gente tivesse tudo lá no IFES, que agora a gente provavelmente estaria se infectando uns os outros com essa doença terrível que está aí, né? Enfim, e quando há condições econômicas, as pessoas têm direito a bens, a ter saúde, de ter dignidade humana, vai ser melhor, porque o país vai transmitir menos, as pessoas vão ficar menos doentes, né? Ótimo. O Covid nos ensinou também. Perfeito, Gláucia, tá? A tua complementação é bem importante, tá? Ô, Caroline e Gláucia, lá no material, como a Gláucia disse, ele explica que há a descoberta do agente causador, e ele também coloca sobre uma outra proposição, uma outra frente, a ideia desse patógeno perder a virulência dele, né? Ele, salvo engano, ele coloca isso no texto lá, né? Que o próprio agente causador pode ter perdido essa capacidade. Mas, em relação à principal proposta, que é a condição socioeconômica, está totalmente relacionada a justamente esses fatores agora que a Gláucia complementou. Vou dar um exemplo para vocês, como que a questão socioeconômica interfere, né? Gente, se eu tenho uma condição de compra, por exemplo, não vai interferir na minha alimentação? Se vai interferir na minha alimentação e eu vou me alimentar melhor, eu vou ser menos suscetível a doenças, certo? Então, um país que consegue fornecer à sua população uma alimentação de melhor qualidade é um país que vai ser menos suscetível a determinadas doenças. Essas relações vão acontecendo. Aquele documentário, eu não sei se eu já coloquei para vocês, sobre tuberculose, eu não lembro se eu coloquei em algumas aulas. Ele traz muito isso para um caso atual aqui no Brasil, que é o caso da tuberculose nas favelas do Rio de Janeiro. Ele chama de... Eu já coloquei? Se alguém falou alguma coisa aí. Aquele do Rio de Janeiro, tuberculose... Isso. Por quê? Por que um país como o nosso, que por mais ser um país que não é privilegiado financeiramente como o primeiro mundo, mas já tem uma condição socioeconômica aceitável em grande maioria, como é que se reproduz uma epidemia de uma doença infecto-contagiosa em uma favela?
porque aí vem aquelas condições até que a Glaucia falou ali, as pessoas moram lá no documentário, né, eles mostram assim, de uma parede para outra não tem um espaço de esticar o braço. Esse é o corredor, não passa uma geladeira por ali. As pessoas moram amontoadas, não tem saneamento básico, não tem uma alimentação decente, consequentemente é mais suscetível a doenças. E aí esse agente causador que já circula por ali vai contagiar as pessoas, né? Mas, aí mais para frente, a gente vai se questionar de algumas doenças que são através de vetores, né, através, por exemplo, de um mosquito, como é que elas conseguem se manifestar em municípios, em regiões que possuem uma condição socioeconômica aceitável. De que município que eu estou falando, que está com casos grandes de dengue, gente, por exemplo? Joinville, né? Então, essas questões também são investigadas pela vigilância epidemiológica, e os estudos também vêm para ajudar nisso aí, tá? Então, essas questões estão em relação, assim. Então, isso, pessoal, com o tempo vocês vão vendo, a gente vai lendo os materiais, a gente vai criando causalidades, vai verificando que é tudo através de indicadores, de números, porque essas pesquisas tentam responder através dos grupos, né? Os grupos de riscos que estão envolvidos ali. Pode falar, quem for aí. Pessoal, então, se fosse colocar em exemplos claros, o que aconteceu na Dinamarca, assim, práticos, né? Seria a questão da moradia, do acesso à saúde, no caso das famílias não terem tantos membros, assim. A hipótese posta no material fala em relação socioeconômica, né? Os fatores econômicos e sociais ali. Então, há uma evolução, aí você pode pegar a história de um país como a Dinamarca, né? Então, é um país que evoluiu socioeconomicamente muito, e aí você vai chegar naquelas questões de trabalho, segurança, saúde, educação, cultura, tudo isso vai evoluindo, a renda do país também vai aumentando em relação a isso, e você consegue eliminar determinadas doenças que não atingem mais países com patamares elevados, tá? Essa é a principal hipótese ali da febre reumática, mas também ali ele aponta a própria questão do patógeno perder a sua potência, né, digamos assim. Então, essa também é uma questão que é posta lá. Outro ponto que eu ia falar, e agora eu relembrei, lá no material, vocês vão ver como é difícil, ele explica lá na parte de baixo, a relação da medição e da identificação desses dados, né? Então, além de tudo isso, tem a precisão dos dados também é um problema, porque você fazer um levantamento disso é muito difícil. Imagina, hoje, com sistemas de informação, com os obituários mais precisos, com uma capacitação médica já é difícil, imagina a época você ter tudo isso tabulado, ter tudo isso como esses dados virando informação, né? Então, só se dificulta essa questão. Mas beleza, se vocês olharem o material, tem outros exemplos, né? Eu gosto de usar esses 2 capítulos desse livro inicial, porque ele traz um monte de coisa misturada, digamos assim, mas que dá para a gente entender um pouquinho de cada coisa, e quando for aperfeiçoar, a gente vai entendendo já vários conceitos ali, tá? Então, hoje a gente vai falar rapidinho aqui, pessoal, a questão de medir saúde e doença, tá? É um tópico que é o capítulo 2 do livro, e eu vou só abordar para vocês algumas definições que eu acho interessante, e já vou mostrar alguns gráficos só para fomentar um pouco essa questão com vocês. Óbvio que eu preciso que todos leiam, né? Sem a leitura não há o entendimento. E coloquei de novo ali umas 2, 3 questões só para a gente refletir e acompanhar a evolução de vocês ali na hora de responder, tá? Então, basicamente, né, esse capítulo ele trata ali de definir saúde e doença, e ele traz alguns pontos ali que são importantes. A primeira afirmativa é o quê? Né? Que medir saúde e doença é fundamental para a prática da epidemiologia. Então, basicamente é isso, você mede saúde e doença. Um pouco mais lá para frente, a gente vai ver os conceitos de saúde, os conceitos de doença, quando a gente for falar de processo, saúde e doença. Depois, diversas medidas são utilizadas para caracterizar a saúde das populações. Então, a gente tem que ver quais são essas medidas, né? Quais são esses indicadores utilizados, como que eles são classificados. Vocês vão fazer isso lá em Epidemiologia 2, o pessoal está fazendo agora, né? Estou entrando lá nas bases de dados públicas para fazer uma investigação sobre os fatores que envolvem, os indicadores que são utilizados. E depois também, o estado de saúde da população, ele não é totalmente medido em muitas partes do mundo, e essa falta de informação constitui um grande desafio para os epidemiologistas, tá? O que é isso? É saber que a gente também vai precisar trabalhar com perspectivas e não só com a informação como um todo.
Tá? A gente vai ter que fazer previsões estatísticas para tentar processar uma informação e para tentar tirar ali uma previsão de algum tópico ou de alguma doença ou algo nesse sentido. Quem já leu o capítulo 2, eu acho legal lá que tem uma parte que ele fala até sobre formas de autópsia, né, de serem feitas por não ter acesso a essa informação. Então, é bem interessante que tenham essas perspectivas ali. E só para não ter uma definição, o próprio material, ele fala, né, o que é saúde, né? Então, ele é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a mera ausência de doença. Aí vocês vão achar várias classificações e várias definições do que é saúde. Mas eu acho essa questão que, para a epidemiologia, ela é interessante, porque a gente não trata só de ausência de doença. A gente fala das relações que... O próprio exemplo ali da febre reumática é isso, né? A gente está falando de bem-estar físico, mental e social, e não apenas da mera ausência de doença. E aí, gente, aquele livro que eu mostrei para vocês, aquele livro O Inimigo Mortal, Nossa Guerra contra os Germes, ele tem uma definição de epidemiologia, de saúde pública, que eu acho muito legal. Então, até coloquei aqui para vocês, eu até ia ler ele aqui, mas não sei nem que eu enfiei ele. Mas ela está aqui e eu acho ela muito interessante, porque ele trata de morte boa e morte ruim. Aqui é só para vocês verem o que vocês acham, olha só. Então, qual que é a definição de saúde pública, né? Não é impedir a morte. Vamos tirar essa ideia da cabeça de uma vez. Isso ainda não é possível, né? Isso é impossível. As taxas de morte para cada nascimento sempre foi até hoje, e sempre será até onde é possível enxergar o futuro, de 100%. Né? Para cada nascimento, uma morte. A gente não pode fugir dessa ideia. A agenda nem sequer impedia as supostas causas principais de morte. Se isso fosse possível, ainda assim haveria 10 maiores causas de morte. E tenho certeza de que algumas delas não seriam muito melhores do que as que temos hoje. O que ele está querendo dizer aqui, né? Quais são as principais causas de morte hoje? Mesmo se a gente erradicasse essas mortes, apareceriam outras 10 causas principais de mortes, né? O que nos afeta na esfera da saúde pública é sempre tentarmos substituir mortes ruins por mortes boas. Impedir as mortes ruins e doenças precoces e desnecessárias. À medida que a capacidade da ciência médica e da saúde pública avançam, devemos incessantemente redefinir o inaceitável. Todas as mortes são tristes e muitas são trágicas. Mas do ponto de vista da saúde pública, existem diferenças mais profundas e significativas. Um homem de 90 anos sem grandes limitações mentais e físicas, que morre dormindo, é uma morte boa. Uma criança de 6 anos, seja nos Estados Unidos ou em algum país da África ou da Ásia, que morre de diarreia desencadeada por alguma doença, é uma morte ruim. A primeira representa o fim sereno de uma vida longa e frutífera. A segunda significa a perda de décadas de vida e potencial e a ausência de gerações futuras. Eu acho essa definição aqui, ó, sensacional, gente. E agora, toda vez quando eu falo alguma coisa de saúde, me vem à mente essa ideia de morte ruim, né? Uma pessoa que morre de Covid por falta de vacina é uma morte ruim. Uma pessoa que morre... A questão da diarreia aqui, a gente vai ver mais para frente, os casos relacionados a isso no mundo, principalmente no continente africano, são assustadores. Então, essa é a questão, né? Nós, como gestores, independente se a gente for especificamente estar na parte de epidemiologia, para nós o que vale é pensar na morte ruim, tentar evitar a morte ruim, seja ela no financeiro, seja ela no comercial, seja ela no atendimento. Esse é o nosso papel, né? Acho que é uma questão aqui que fica muito legal de ser vista, tá? Bom, é isso, gente. A partir daí, tá? A partir dessa perspectiva, eu vou passar pelo material, eu espero que todos já tenham lido, tá? Mas eu vou dar um enfoque aqui em algumas questões que eu quero que vocês prestem mais atenção, não só pela leitura, mas de entender melhor, porque a gente vai continuar utilizando mais para frente, tá? Então, lá no começo ele trata definindo o que é saúde e doença, né? Depois ele fala de algumas formas de critérios de diagnóstico, então é interessante isso aqui também, faz algumas separações, né? Depois ele começa a falar sobre a medição da ocorrência das doenças, né? E começa já basicamente falando que são populações em risco. Então, depois a gente já vai ver um pouco mais sobre isso. Mais para frente, lembra aquele termo que vocês já viram, incidência e prevalência? Ele começa a ser posto sob uma perspectiva das suas diferenças, né? O que incide e o que prevalece.
E aí tem várias questões que são abordadas aqui. Fala das taxas, né, isso a gente vai ver lá no próximo semestre, como é que pode se calcular, taxa de prevalência, taxa de incidência, quais são os fatores que influenciam as taxas, tudo isso está apresentado ali. Depois tem as exemplificações sempre, né, nos modelos gráficos, que dá para a gente ter uma ideia, tudo isso vem de acordo aqui. Ele fala sobre taxa de incidência cumulativa, isso também dá para deixar um pouquinho para depois. Fala sobre letalidade, né, lembra que a gente viu isso, é um termo que também vai ser muito utilizado aí por nós. Vai apresentando um cenário aqui, que depois eu quero falar um pouco para vocês. E aí vem aquela questão que eu disse, né, sobre a utilização das informações disponíveis para medir saúde e doença. Aborda o CID, né, sobre a classificação internacional das doenças, fala sobre mortalidade, aqui vem as limitações dos atestados de óbitos, esse é um tópico interessante para vocês fazerem uma lida, as limitações dos sistemas de registros, né, que acontecem no Brasil e no mundo, a forma de autópsia verbal, as estimativas comparáveis, ou seja, como é que a gente pode comparar essas informações, comparando dados a partir de estatísticas oficiais, várias questões são abordadas aqui. Tá? Esse material ele é bem completo, fala sobre alguns coeficientes e tudo isso que a gente vai vendo ao longo do tempo. Por isso que eu gosto desse material, ele dá aquele choque inicial, assim, para a gente ir pensando um pouco, tá? Essa tabela, que é bem interessante, né, da relação dos países onde o dado não é tão confiável, como a amostra, ela trabalha, né, ela amplifica, né, por exemplo, não consegue, países com baixa renda, 8, mas pode ser de 7 a 10, né, para ver como ele já começa a ter uma confiabilidade baixa, porque as informações não são precisas, né, mas com o tempo a gente vai vendo. E aí ele traz mais alguns exemplos aqui, para a gente ir acompanhando e tudo mais, e tudo isso são representados em alguns gráficos, tá? E aí eu deixei ali para vocês umas perguntinhas. Deixa eu ver qual... O meu Siga está fechado aqui. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Deixei algumas perguntas que vocês podem ir respondendo até domingo, que justamente vem de acordo com o que está ali e vai auxiliar vocês aí no andamento. Tá? Deixa eu só abrir aqui. Estão me ouvindo aí, né, pessoal? Sim, professor. Falando aqui. Aí vai ver, tá fechado e nem tá gravando. Aqui. Bom, então basicamente são 3 questões simples, né? Mas que vocês já podem ir realizando. A primeira questão ali, o que é uma população em risco, né? O termo pode parecer simples, mas ele é bem importante para a nossa definição e análise. O que é uma população em risco? Tá? O que é uma população em risco? A 2, sobre a utilização da informação disponível para medir saúde e doença, né? Como a gente utiliza as informações disponíveis. Quais são as limitações dos atestados de óbitos e dos sistemas de registros vitais que podem causar na análise epidemiológica, tá? Então, veja, no material ele cita algumas limitações, tanto nos atestados de óbitos, quanto nos sistemas de registros vitais. E quais são as implicações, né? Quais são os problemas que isso podem ocasionar na análise epidemiológica? Falta de confiabilidade nos dados, alteração nos resultados, alteração na política, né, na política pública para caso específico. O que tudo isso pode ocasionar, tá? Então, um atestado de óbito que teve uma doença X, mas foi lançado uma doença Y. Acho que esse é um pensamento que dá para ter. Qual que é o problema disso vai ser ocasionado na epidemiologia, na hora de um gestor analisar essa questão? O mesmo para os registros vitais, os registros de nascimento, de vida, os registros de acompanhamento dos primeiros anos da maternidade, da infância, né? O que uma informação lançada errada ali vai prejudicar lá depois na hora de transformar isso em informação pública? Então, fica essa reflexão e também ali no texto ele dá um apanhado e vocês podem também buscar em outras fontes, tá, pessoal? Esse aqui é uma questão bem ampla. E depois, na tabela 2.6, é apontado a taxa de mortalidade entre adultos em países selecionados. Eu já abro a tabela 2.6, tá? Que informações que você consegue retirar da tabela e quais seriam as possíveis justificativas para as diferenças apontadas? É uma tabela que trata sobre uma questão de mortalidade, sexo e renda, tá? Então, vocês vão olhar a tabela 2.6, vão interpretar os eixos e vão chegar a uma conclusão ali, com base no livro e com base na observação de vocês, sobre quais
São as possíveis justificativas para as diferenças apontadas, tá? Eu abri aqui algumas das imagens presentes ali, mas só para fazer essa representação com vocês, tá? Até para a gente não ficar tanto tempo. Então, tem lá, né, a questão do risco, tá lá bem definido no material, ele faz a representação gráfica, né, o exemplificar aqui, por exemplo, população em risco em um estudo de carcinoma de colo uterino, né? Por que há essa definição mais específica de população em risco? Porque, obviamente, é um tipo de doença que não vai afetar toda a população. Então, você tem essas características específicas. Então, é uma doença que não afeta os homens, é uma doença que tem um grau de risco maior entre 25 e 69 anos. Então, isso é uma exemplificação que vai sendo dada do que é a população em risco para determinada doença, tá? Mas lá no material tem tudo isso. Lá ele fala também das diferenças entre incidência e prevalência. Eu espero que todo mundo já tenha entendido isso, né? Incidência tem relação com casos novos, para a gente medir as taxas de risco, é o que incide, o que entra, o que é novo, né? E prevalência é o que prevalece. Então, são os casos antigos mais os casos novos de uma doença. Então, essa relação aqui, ele faz um comparativo, e isso vai ser importante em utilizações futuras. Aí ele faz esse apanhado, né, do qual os fatores que podem influenciar a prevalência, e isso aqui é interessante, gente, sabe por quê? Porque olha como o controle de uma doença pode afetar algumas taxas. Olha só que interessante o que tem aqui. Aqui ele fala de prevalência, tá? Então vamos imaginar uma doença, e quais são os fatores que aumentam a taxa de prevalência de uma doença? A maior duração da doença, óbvio, né? Se a doença durar mais, ela vai ter um tempo maior e a prevalência dela tende a aumentar, porque ela vai durar mais tempo. O aumento da sobrevida do paciente, mesmo sem a cura da doença. Isso aqui é interessante. Por que é legal essa questão? É para a gente pensar na hora de observar os gráficos, as informações, se a gente está entendendo aquilo que ele quer dizer. Veja, se eu olho uma taxa de prevalência de algum tipo de câncer, tá? Só um exemplo aleatório aqui. E eu vejo que de um ano para o outro ele aumentou. Isso é necessariamente ruim? Essa é uma pergunta que eu faço para vocês agora. Eu peguei lá um indicador de um câncer específico e está dizendo que teve uma prevalência, que aumentou a prevalência dessa doença. Ele é especificamente ruim, essa informação? Mais ou menos, né? É prevalência. Se fosse uma incidência, seria ruim, né? Mas se agora está prevalendo, quer dizer que o câncer está levando... acho que é bom, né? Porque, quer dizer, o câncer geralmente mata, né? Então as pessoas estão ficando vivas, né? Mesmo com câncer. Não é ruim isso? É uma informação ruim, porque pelo cálculo da prevalência, ela diz assim, ó, número de pessoas com doença sobre a população em risco. Ótimo. Então isso quer dizer que o número de pessoas com doença vai aumentar, porque o número, ó, não tendo nada dessa taxa. Mas se a gente tem o denominador maior que o numerador, então é algo ruim, né? Só usando a matemática. Viu, Glaucia? Nesse primeiro momento, é justamente a armadilha dessa questão, é justamente isso. Porque, olha só, é perfeitamente o que tu falou, a questão matemática e você olhar um indicador dizendo que uma determinada doença está tendo a sua prevalência aumentada, ok, isso é uma informação ruim, né? Está aumentando a prevalência dessa doença. Só que existem fatores que aumentam essa prevalência que podem ser indicações de coisas positivas. Por exemplo, o aumento da sobrevida de um paciente, a gente pode entender que isso é uma coisa boa. Ele não faleceu, ele não morreu daquela causa. Então, ele está mantendo a sobrevida, e isso pode acontecer por vários fatores. E aqui na própria figura ele aponta, ó, melhora dos recursos de diagnóstico. O que é pior? Você não diagnosticar o indivíduo com determinada doença e, obviamente, não vai prevalecer esses indicadores? Ou você ter um recurso diagnóstico que identifica aquela doença e vai garantir a esse indivíduo uma sobrevida? Entenderam? Essa é a questão. Por isso que eu digo que é uma armadilha, tem que sempre ir pensando fora da casinha, assim. Porque, no primeiro momento, é bem isso que tu falou, né? Pô, se está aumentando, né, essa doença está aumentando a prevalência, está tendo cada vez mais casos, antigos e os novos que vão surgindo. Então, isso é ruim. Mas, ao mesmo tempo, pode ser que, nesse caso, seja porque há um tratamento em desenvolvimento ou em aplicação que está garantindo uma sobrevida ao paciente.
Ou pode ser que é uma melhora dos recursos diagnósticos, então você está aferindo mais casos, então, obviamente, vai aumentar essa prevalência, né? Um exemplo também é a testagem. Ah, o país X tem 2 casos de Covid até agora. Tá, mas quantas pessoas foram testadas? Ah, nenhuma. Né? Um outro país que testou 1 milhão de pessoas vai ter mais casos de Covid, porque ele fez muito mais testagem. Então, tem essas questões que também tem que ser colocado em perspectiva, tá? Acho que esse que é um ponto interessante. E quando que ela... Acabou que eu e a Graus estavam certas, também estavam erradas ao mesmo tempo. Se complementou aí o negócio. Eu acho que o legal é justamente isso, entendeu? É vocês verem que, pô, a gente, olhando ali o que parece certo, né? Porque é o que parece certo, se prevalência aumentou, pô, é ruim. Mas existem situações específicas que isso pode ser um bom sinal. Tu vê como é difícil para quem interpreta os dados, né? Para quem precisa tomar uma decisão na ponta lá, na hora de interpretar isso aí, né? As coisas não são simples, né? Não é um sim ou não. Vai depender de cada caso. E aí, essa prevalência também ela pode diminuir por outras questões. Menor duração da doença, maior letalidade da doença, né? Então, a doença mata cada vez mais rápido, você diminui a prevalência, e não significa que isso é bom, significa que as pessoas estão morrendo. A redução de novos casos, então você vai ter menos casos novos incidindo nessa soma, e outras questões que estão ali também. Lá no texto, né, quem já leu ou quem vai reler, vai entender cada vez mais isso que está sendo aqui apresentado para vocês. Aí tem outras figuras, né, essa aqui é uma figura interessante, a gente não vai entrar a fundo nela, mas ela é uma questão de um estudo de coorte, tá? É um estudo que... Os tipos de estudos epidemiológicos a gente vai ver lá no final do segundo semestre, mas só para vocês entenderem aqui que é feito um cálculo diferente, né? Porque, ó, foi 118 mil pessoas avaliadas aqui. Mas como assim tá pessoas ano 390, 230, 280, 988 mil no total? Existe um cálculo que é feito aqui para estimar isso, tá? Não precisa entrar em detalhes agora, é só para vocês entenderem que existem essas questões aí, se às vezes alguém olhou a figura e não entendeu, tá? Mais para frente a gente vai vendo. Essa aqui eu quero conversar com vocês antes da gente encerrar, porque ela tem uma questão interessante aqui. Ela trata de medidas de ocorrência de doenças. Vamos lá, de novo, ó, aquele exercício. Normalmente a gente tem um gráfico de vertente X e Y aqui, mas nesse caso a gente tem mais uma acrescentado aqui do lado, ó. Então a gente tem um gráfico que fala sobre a ocorrência de uma doença, a gente tem as pessoas, né? Então, ó, pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, pessoa 4, pessoa 5, pessoa 6 e pessoa 7. Aqui fala do anos de acompanhamento. Então, foram indivíduos que, desde o início dessa pesquisa, foram acompanhados, e eles foram acompanhados por um período de 7 anos. Está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 indivíduos acompanhados por 7 anos. E aqui no final é posto o total de tempo em observação livre da doença. Então, durante quantos anos esse indivíduo foi acompanhado e não teve a doença. E esse é um gráfico simples, mas que dá para ter um entendimento de como funciona uma pesquisa assim. Porque, veja, período sem a doença está em cinza. Então, os 2 primeiros indivíduos permaneceram 7 anos sem a doença. São indivíduos que não se manifestaram determinada doença. O terceiro indivíduo, aqui no segundo ano, ó, ele já mudou de status, era cinza, ficou preto. O que é o preto? Período com a doença. Então, esse indivíduo, do segundo ano até o 5º ano, teve a doença. E depois não teve mais a doença, porque tem uma cruz aqui, e no nosso gráfico, cruz significa óbito. Então, esse indivíduo adquiriu a doença e morreu, não dá bem certinho 3 anos, eu acho, né? Mas dá aqui entre 4 e 5 anos. O 4º indivíduo ficou sem a doença também, todo o período. O 5º indivíduo, ele teve um acompanhamento sem a doença até o 3º ano, e depois do 3º ano, ele está aqui quadriculadinho. O que isso significa? Perda de acompanhamento. Então, ele não fez mais parte disso, abandonou o estudo, né? Qualquer tipo de estudo envolvendo o ser humano, a pessoa não é obrigada a permanecer. Então, essas questões que estão aqui envolvidas, tá? E esses outros 2 indivíduos, os últimos aqui, eles manifestaram a doença no 2º ano. Então, ó, do 2º ano até o 7º, o acompanhamento que foi feito nesse estudo, eles manifestaram essa determinada doença. Ah, professor, que doença? Aqui a ideia não é saber qual a doença, é entender como em indivíduos isso acontece. Aqui, gente, é um acompanhamento com 7 pessoas. Então, qual que é a ideia aqui? Por que eu trouxe isso aqui? Eu acho que é legal para vocês entenderem.
Aquele estudo lá em cima, que trata das mulheres, ele foi feito com 118 mil indivíduos. Então, vocês imaginem o método, a forma, o controle que tem que ser feito para se tratar de 118 mil indivíduos, tá? Eu acho que é só para a gente ter uma ideia da complexidade da situação. Vai ter gente que vai morrer, vai ter gente que vai abandonar o estudo, vai ter gente que você não vai conseguir mais fazer a aferição e medição do acompanhamento de tudo que acontece. Então, quando vocês forem pegar um artigo, alguma coisa para ler sobre isso, é bom ter esse entendimento da dificuldade que é você aplicar um tipo de pesquisa assim, né, de você acompanhar uma pessoa, né, numa pesquisa dessa. Então, esse gráfico, ele representa de forma mínima, com poucos indivíduos, e aí imaginem você fazendo isso de forma aplicada e inteira, né. Um exemplo prático, eu não sei qual que é o município de São Paulo que vai ter uma aplicação integral de uma das vacinas aí contra o Covid. É um experimento nesse sentido também, de você fazer o acompanhamento em um município inteiro de todas as pessoas para acompanhar os resultados ali da vacinação, tá? Eu estou falando por cima porque eu não vi se é um estudo duplo cego, como é que é o formato dele. Mas só para vocês entenderem que se você aplicar esse teste em uma população como um todo, como é difícil isso, tá? Essa complexidade aí toda. Bom, aí depois, né, tem um lá que fala sobre a classificação das doenças, eu acredito que todo mundo sabe o que é o CID, mas é legal ler, porque dá para entender melhor, né, dá para entrar lá no site, acompanhar lá a classificação, é bem interessante também. Depois tem algumas outras taxas que saltam os olhos, né, ou como a questão socioeconômica influencia, né, a gente está, por exemplo, lá tem uma figura que trata sobre mortalidade infantil, e aí a gente tem liderando o ranking a África, depois a Ásia, né, e lá para o final a Europa e a América do Norte, né. Então, para ver como a questão social e econômica influenciam em casos de mortalidade infantil. Outras também têm essa interpretação. Essa é a figura que eu falei para vocês, já está encerrando, tá, pessoal? Essa é a figura que eu falei para vocês, que é em relação à confiabilidade das informações, tá? Vamos acompanhar essa aqui é a última. Então, o que essa tabela diz? A taxa de mortalidade entre menores de 5 anos a cada 1.000 nascidos vivos, conforme o sexo em alguns países, tá? Então, veja, quantos menores de 5 anos morrem a cada 1.000, conforme o sexo em alguns países. Aí ele está separado por renda, ó, países com alta renda, média renda e baixa renda. No Japão, nesse ano de 2003, a cada 1.000 nascidos vivos, 4 homens morriam, né? 4 meninos de até 5 anos. E 4 meninas. Não tem até nem margem aqui entre sexos. Na França, 5,5. No Canadá, 6,5. Nos Estados Unidos, 9,5. Nos países de renda média, já tem um acréscimo, né? Já são 10 no Chile para 9 meninas. Na Argentina, 19, 16. No Peru, 36, 32. A gente já tem um acréscimo significativo, né? E aí a gente chega nos países com baixa renda. E a gente tem o exemplo ali de Angola e Serra Leoa, por exemplo, que a cada 1.000 nascidos vivos em Serra Leoa, nesse período, 297 morrem, né? Basicamente, a cada 1.000 crianças que morrem, que nascem, 300 morrem. É alarmante e assustador, né? Que isso aconteça. Ainda mais se você for comparar aqui no Japão, só 4 morrem. O que Serra Leoa e Japão tem diferente, né? Essa talvez seja a grande pergunta a ser feita. Por que no Japão morre 4 e por que em Serra Leoa morrem 297? Aí entram todos aqueles fatores que a gente vai ver cada vez mais. Então, salta aos olhos essa informação e salta aos olhos também que esses países que também têm um problema de relação com a mortalidade, eles têm um problema de confiabilidade das informações, tá? Por quê? Porque olhem aqui, ó, não é um dado preciso, né? Morrem 4 a cada 1.000. Em Serra Leoa tem uma média de 297, mas como os dados não são precisos, há uma estimativa, que varia entre 250 e 340. É muita diferença, né, pessoal? Então, veja, é um país que a gente pode afirmar que 30% das crianças morrem ao nascer, né? No 297 dá 29,7%, e além disso eu não consigo nem confiar nessa informação, porque essa informação ela não é precisa, né? Uma informação que eu tenho dificuldade de avaliar, e lá no material ele diz por quê, né? Porque como que é feita essa avaliação aí.
tá? Então, essa é uma outra questão, então, vocês vejam como tem coisas aleatórias que aparecem, né, e que a gente vai depois centralizando e vocês vão entendendo melhor. Esse capítulo 2 traz tudo isso, e eu acho que é interessante a leitura, para quem já fez, releia, pelo menos mais uma vez, que na segunda leitura o entendimento é sempre mais fácil, tá, pessoal? Bom, é isso, gente. Hoje a gente vai só fazer essa revisão, eu preciso que vocês leiam, né, continuem a leitura e respondam aquelas questões. Deixei lá no Siga, vou voltar aqui. Deixei lá no Siga, como sempre, né? Deixa eu ver quais foram os documentários que eu deixei aqui para vocês. Ah, tá, eu deixei o Jon Snow e já deixei o da tuberculose, né? Tá aqui, ó, já tá o da herança social, esse aqui também é bem interessante. Já deixei um sobre o vírus da Zika, né, também, que tá ali. Deixei esse videozinho aqui que eu achei bem legal, os alunos da outra turma também gostaram que faz uma relação aí sobre os micro-organismos. E deixei na aula de hoje esse documentário sobre a poliomielite, né? Quem assistiu ali já disse que gostou muito, eu gosto muito desse documentário, eu acho ele muito interessante. Então, quem tiver a possibilidade, assista, pessoal, vocês vão gostar. Ele tem imagens fortes ali, é uma questão que foi muito presente há anos atrás, e que graças à vacinação a gente não tem mais informações como ela era, né, como acontecia. Então, é bem legal mesmo, tá? E se puderem, pessoal, compartilhem. Sabe aquele grupo que tem aquelas pessoas que não acreditam em nada, assim? Mandem, assim, sem querer o link, diz que foi sem querer, né? E vão mandando e vão vendo como isso pode... Vamos fazer um contra-ataque à desinformação, né? Se alguns lugares propõem a desinformação, a gente contra-ataca com informação, tá? É bem legal, vejam isso. Eu vi que alguém lá no grupo colocou que o médico não se propôs a patentear isso, né? O documentário explica o porquê, né? Ele recebeu o apoio da população, do Estado, das pessoas, é bem legal mesmo. Mas, na verdade, tinha a marcha das moedas ali, ocorrendo na ocasião, né? Tu imagina, né, a população auxiliando, como é que ele ia depois querer patentear isso, né? Se a população estava ajudando com moeda lá, todo mundo incentivando isso. Então, é difícil, né? É uma questão... Provavelmente ele examinou a consciência dele e viu que a grande mortandade, aquilo era uma situação de guerra ali, preferiu se eximir de qualquer venda ou patente. Eu até não sei se dentro da própria universidade ele poderia fazer isso naquela época, tá? Eu acho que a proposta, quem colocou ali no grupo foi interessante, né? Porque é um caso atual, né? A gente está discutindo a quebra de patentes hoje. Mas eu nem sei se o modelo dele lá permitia isso, né? Até porque foi investimento da população, como a Gláucia disse ali, do Estado, né? Porque ele recebia incentivo para pesquisa. E não é só ele, né? É um grupo de pessoas, ele representava porque ele era o cientista máximo ali, mas foi um grupo de pessoas responsável por isso, né? Então é isso, gente. Eu esqueci, deixa eu ver o que eu esqueci. Quem quer falar? Pode falar. É só sobre a avaliação que está no SIGA do dia 19, né? Tá, gente, a gente vai fazer uma avaliação semana que vem, ela vai ser descritiva. Na verdade, o que vai ser essa avaliação? Vai ser um resumo do que a gente viu até agora, então vão ser perguntas relacionadas ao que a gente viu até agora, tá? Não vai fugir disso. Eu vou gravar um vídeo, talvez eu consiga gravar até antes de quarta-feira, explicando a avaliação. Por que vai ser em vídeo? Primeiro porque eu atinjo quem não pode estar assistindo no momento, e aí eu elaboro um roteiro aqui e vou explicando certinho a avaliação. É uma prova com perguntas, tá? A nossa primeira prova é dissertativa, sempre. Vocês vão ver, é igual essas perguntas que já estão aqui agora. E eu dou um prazo, normalmente, ali até o final de semana para fazer, tá? Não precisa fazer com pressa, eu quero qualidade e não pressa ali ou decorar, tá? Vai ser alguns gráficos que vocês vão ter que avaliar, essa questão aí, tá? As minhas provas dissertativas são assim. Então, a primeira prova é dissertativa, a segunda prova normalmente é um seminário, a terceira prova é uma prova criativa, alguma elaboração de alguma atividade. Eu já sei como é que eu vou fazer com vocês, mas mais para frente eu passo. E aí a avaliação final normalmente é uma mistura um pouco de cada coisa, tá? É bem tranquilo. Quem está estudando, gente, não vai nem sentir o peso da avaliação, vai simplesmente fazer e vai dar continuidade nos estudos, tá? E para colaborar com vocês para a próxima avaliação, que é a avaliação dos seminários, eu já deixei aqui o que cada um vai abordar no seminário, tá? No momento é livre, vocês vão pegar e já vão começar a cada um ver cada tema aqui
e investigar sobre esse tema. Então, a Ana pegou tuberculose, a Caroline pegou peste. Ah, mas existe mais de uma, não importa. Então, se você sabe que existe mais de uma, é porque tu já deu uma pesquisada. Então, isso que tu vai trazer para nós. Vai dizer que existe mais de uma. A Denise a hanseníase, a Jennifer o teto neonatal, o Eduardo coqueluche, a Gilcarla sífilis congênita, a Gláucia raiva, a Jahara febre amarela, né, que também é um tema bem atual, a Jéssica dengue, mais atual ainda, a Jéssica varicela e herpes zoster, e ela vai entender porque estão os dois ali, a Jennifer rubéola, a Caroline cachumba, a Leila poliomielite e a Letícia micoses, tá? Micoses também é amplo, mas também é legal de se fazer. Aí, 3 neoplasias, né? O Lucas pegou de pele, a Márcia de mama e a Melanie de próstata. A Rosana leucemia, a Samila desnutrição, a Sandra obesidade, a Tuane demência e retardo mental, E porque são coisas diferentes, então é uma somatória, vai ver demência e retardo mental. O Vinícius o Parkinson e a Vitória o Alzheimer, tá? Pessoal, vocês vão fazer um seminário, mais para frente eu explico melhor, não precisa ter pressa aí. Mas o que eu quero hoje? Por que eu já coloquei isso de vocês? Para sempre que sobrar um tempinho, pô, vai lá e pesquisa, tá? Sobre aquilo que vocês vão falar. Lembrando, o nosso curso é voltado para a gestão, então ninguém precisa aqui fazer um estudo médico, clínico, com características clínicas da doença. Mas ao longo do nosso curso, quando a gente chegar no outro tópico, vocês vão entender que a gente consegue fazer umas classificações e é isso que vocês vão apresentar, tá? De começo, é só ir lá achar um documentário, achar um vídeo sobre o tema, achar alguma informação legal, podem colocar lá no grupo, vão compartilhando, e a ideia é montar um podcast com as apresentações de vocês, tá? Eu já fiz isso com o pessoal de direito, deu bem certo lá, o pessoal participou, e não é uma questão, assim, difícil, vai ficar bem legal, vocês vão gostar, mais pra frente a gente vai vendo, tá bom? Por enquanto, só olhem, acessem e vão investigando aí a doença, o patógeno de vocês. Beleza? Sim. Então tá, pessoal, acho que é isso, né? Qualquer coisa lá no grupo, vão colocando. Vou ver quem está presente aqui. A Ana Carolina tá aí? Agora tem mais umas fotos aqui que eu consigo ver vocês. Só vai dando ok, gente, quem eu tô falando, que daí eu consigo ver se tá todo mundo aqui, tá? Para não ficar dando presença para quem só abre e sai. E também não avisem lá no grupo que eu tô fechando a aula, tá? Caroline, Denise. Denise tá... Gilcarla e Gláucia. A Gláucia estava falando. Gilcarla também, só faltou a Denise. Jahara. Não. A Jéssica e a Caroline. A Caroline acabou de falar, a Jéssica também. Leila. Tá aí. Letícia também acho que falou, né? A Márcia. Tá? Márcia. Melanie. Melanie e Samila. Samila e Tuane. Samila deu ok. Tuane e Vitória. E Tuane. Faltou a Denise. E a Jahaira, né? Denise e Jahaira não estão aqui como confirmadas. Então tá, gente. Boa semana para vocês. Façam a leitura. Qualquer coisa lá no grupo podem comentar. Quando eu estou olhando, eu entro em contato, eu converso. E é isso. Vamos dando prosseguimento, vamos conversando. Bom final de semana, boa noite, se cuidem, se protejam, né? E a gente vai avançando. Até mais.